presume-se que cerca de 1 em cada 100 pessoas tenha doença bipolar na sua forma mais típica, mas até 1 em cada 20 pessoas pode ter formas mais ligeiras e, portanto, já não estamos a falar de uma doença rara. No nosso cotidiano as pessoas têm alguma tendência para também brincar um bocadinho com as oscilações de humor e dizem o meu humor altera durante o dia, já sou um bocadinho bipolar, ou brincamos uns com os outros, tu deves ser bipolar. E não é bem assim, porque realmente a doença bipolar tem uma componente biológica. Não podemos estudar todos os mecanismos biológicos, mas parece-nos relevante estudar mecanismos de resposta celular ao stress, estudar também alterações em termos metabólicos, portanto, do metabolismo energético das células e de que forma que consequências é que isso tem. As pessoas não gostam muito de falar destas coisas, resumem habitualmente as doenças mentais à ideia de que as pessoas não estão bem, que estão malucas ou que têm, enfim, lá está, são doentes mentais. E portanto esse caminho de divulgação, por um lado, e por outro lado de também desenvolver estratégias de intervenção que também respeitem a vontade das pessoas, que se adequem àquilo que é o percurso das pessoas. Bom, é esse o esforço que tentamos fazer todos os dias. Portanto, a doença bipolar não é muito compreendida ainda em termos mecanísticos, portanto, o que é que se passa, o que é que realmente está alterado nos doentes em comparação com indivíduos saudáveis. E então nós, como investigadores, é isso que tentamos fazer, portanto, a partir de amostras biológicas dos doentes, porque há uma parte que é importante também de enfatizar, que é, no caso da doença bipolar, não há muitos modelos celulares, porque sendo uma doença psiquiátrica, portanto, passa-se no cérebro e nós não conseguimos ter acesso aos neurónios dos doentes. Temos alguns resultados promissores que nos mostram que, de facto, há alterações de processos inflamatórios e isto tem-nos permitido também testar algumas estratégias para mitigar estas alterações e, portanto, tentar no futuro testá-las como possíveis abordagens terapêuticas. O tratamento também é um encontro entre a pessoa que trata e a pessoa que sofre da doença. Deve ser válido para qualquer área da medicina, mas seguramente na psiquiatria é especialmente relevante. E tanto ouvimos falar hoje em dia que devemos cuidar da nossa saúde, não é? Não devemos comer fritos, devemos ter atenção ao colesterol, devemos fazer exercício físico. Importa também esta ideia de cuidarmos da nossa saúde mental. Partilhada e quão disseminada a doença mental está com a própria LE da nossa espécie, portanto, conforme ela tem crescido connosco e tem-nos acompanhado, portanto, tem que ser vista com a normalidade. O que não deve ser visto com a normalidade é que tenhamos que a carregar como um fardo.